Olá, bem-vindos. Hoje, o papo é sobre segurança cibernética, tendências, riscos e proteções, episódio número 1, Navegando na Era Digital, Desafios e Soluções. A gente vai mergulhar fundo nas fontes para entender as ameaças que estão rolando agora, né, entre 2024 e 2025. Isso aí. E, claro, como a gente pode navegar de forma mais segura nesse mundo digital. E olha, a coisa está evoluindo numa velocidade impressionante. Tem um relatório novo, o 2025 Sonic Wall Cyber Threat Report, que já mostra, assim, um aumento bem claro no cibercrime. Sério? Em que tipo de ataque? Principalmente malware, ataques direcionados para dispositivos IoT, sabe? A tal da internet das coisas, e também ameaças que se escondem usando criptografia. Ah, as criptografadas são mais difíceis de pegar, né? Exatamente. E por isso a gente precisa de defesas muito mais ágeis, que se adaptem rápido. Não dá para ficar parado. Com certeza. E o engraçado, quer dizer, trágico, é que tem ameaça antiga que continua firme, né? Tipo ransomware, Sim, ransomware ainda é um problemão. principalmente na saúde. Vi uns dados falando que afetou quase 200 milhões de americanos só em 2024. É gente pra caramba. Nossa, o impacto é gigante. E outra coisa que me chamou muito a atenção foi o tal do BEC, o Business Email Compromise. Sabe aquele golpe do e-mail falso do chefe? Sei, sei. Engenharia social pura. Pois é. Saltou de uns 9% em 2023 para quase um terço. Um terço de todos os incidentes. Isso mostra que a lábia digital ainda funciona muito bem. Funciona demais. E agora tem a IA generativa entrando na jogada, né? Exato. Usando para automatizar ataques, criar golpes mais sofisticados, tipo aqueles ataques SSRF que enganam o servidor. Fica tudo mais complexo. E falando em como eles entram, vamos pegar um exemplo bem comum. Extensão de navegador. Quem não usa, né? Todo mundo usa alguma para facilitar a vida. Pois é, mas aí que mora o perigo. Um relatório da LayerX mostrou que mais da metade das extensões usadas em empresas pede permissões de risco alto ou crítico. Mais da metade. Uau. E uma pesquisa lá de Wisconsin achou quase 200 extensões que conseguem ler o que a pessoa digita, até em campo de senha. Direto do campo de senha? Que perigo. Sim. Aí elas podem injetar script malicioso, roubar credenciais, sequestrar sua sessão no banco, te mandar para a página falsa de phishing, ou só ficar ali quietinha coletando seus dados, histórico de navegação, logins. Nossa. E tem mais riscos, né? Lembro de ter lido sobre ataques na cadeia de suprimentos, quando uma extensão que era boa é invadida. Isso aconteceu com extensões do Chrome, por exemplo. A extensão em si era legítima, mas foi comprometida. Fora o adware chato que enche de propaganda ou até sequestrar o navegador mesmo. E você falou de IA. As extensões de IA generativa também são um ponto de atenção. Com certeza, quase 60% delas pedem permissões de alto risco e tem outro problema. Muita gente que publica essas extensões é anônima, não dá para saber quem fez. E mais da metade não é atualizada há mais de um ano. Fica uma porta aberta, né? Complicado. E isso leva a outro ponto crítico: roubo de senha. Aqui no Brasil a coisa é feia, né? Bastante. Vi números de uns 30 milhões de senhas vazadas em 2022 e que 80% das invasões começam por aí, por uma senha comprometida. 80% é a porta de entrada principal. E o Google Chrome, que é super popular aqui, foi o mais afetado. Quase 4 milhões de credenciais roubados no Brasil, segundo a Safe Labs e a ESH. E a culpa muitas vezes é nossa também, né? Senha fraca. Acredita que 1, 2, 3, 4, 5, 6 ainda é super comum? Não acredito. Depois de tanto aviso, Pois é, e quase 85% das senhas mais usadas podem ser quebradas em menos de um segundo. Salvar senha direto no navegador também não ajuda. facilita demais para o invasor. Por isso está crescendo tanta a ideia do passwordless, de um futuro sem senhas, usando biometria, reconhecimento facial. Ah, tipo, desbloquear o celular com o dedo ou o rosto. Exato. É um mercado que estão estimando em quase 54 bilhões de dólares até 2030.
E 85% das empresas já estão planejando adotar biometria. Faz sentido. Falando em navegador, teve uma polêmica recente com o Edge da Microsoft, né? Teve sim. Sobre como ele importa dados de outros navegadores, como o Chrome. Favoritos, senhas. E qual foi o problema? A crítica é que, às vezes, essa importação e a sincronização com a conta Microsoft acontecem de um jeito meio escondido, sem que o usuário perceba direito ou dê um consentimento claro. Entendi. E aí a privacidade fica como? Porque depois que sincroniza, para apagar deve ser chato. Exatamente, e o risco aumenta se o computador é compartilhado ou não é gerenciado pela empresa. Alguém poderia ter acesso ao perfil salvo, falta um controle mais detalhado, mais transparência sobre o que está indo para a nuvem. Complicado. Então, com esse cenário todo, como é que a gente se protege melhor? Olha, a mentalidade é fundamental. Pensar em segurança desde o começo, sabe? E ter uma boa higiene digital. E uma coisa que não dá para abrir mão é a autenticação multifator, o MFA. Aquela verificação em 2 etapas? Isso, é como ter uma segunda chave, uma tranca extra. Mesmo que roubem sua senha, o acesso fica bem mais difícil. Dizem que reduz o risco de invasão em 99,9%. É quase tudo. Nossa, é muito eficaz mesmo. E no dia a dia, o básico funciona. Senha forte, né? Sim. Longa, com mais de 12 caracteres, misturando letra, número, símbolo e uma senha diferente para cada site. Isso é importante. Essencial. E cuidado com as extensões. Baixar só das lojas oficiais, tipo a Chrome Web Store, a da Mozilla. E olhar as permissões antes de instalar, né? Ver o que ela quer acessar. Exato. E desinstalar o que não usa mais. Limpeza. E, claro, um bom antivírus, firewall e ficar de olho por onde navega. E para as empresas, o que elas podem fazer? Aí a responsabilidade aumenta. Precisa auditar as extensões que o pessoal usa, classificar o risco de cada uma, criar políticas. Existem ferramentas para isso, como a LayerX. Usar inteligência artificial para detectar malware ou phishing ajuda muito também. Dar visibilidade para o pessoal de TI. E isso, para o TI saber o que está acontecendo nos navegadores. Mas talvez o mais importante de tudo seja treinar as pessoas. Conscientizar. Porque, olha, mais de 90% dos incidentes tem um erro humano no meio. 90% de novo. É impressionante como o fator humano pesa. Pesa demais, por isso a educação é chave. E já existem soluções no mercado para ajudar nessa proteção toda, né? Sim, felizmente. A Sonic Wall, por exemplo, tem a Sonic Platform, que ajuda quem gerencia TI. O próprio Google tem o Chrome Enterprise, focado em segurança corporativa, com conceitos como Zero Trust. Zero Trust. Não confiar em ninguém por padrão, certo? Basicamente isso. Verifica tudo sempre e tem DLP, para evitar vazamento de dados, e a LayerX que mencionei funciona como uma extensão de segurança, protegendo ali direto no navegador. Legal, boas opções. No fim das contas, o que a gente vê é que segurança cibernética eficaz hoje precisa de várias camadas, sabe? Proteger o dispositivo, gerenciar bem as identidades, quem pode acessar o quê, e fundamentalmente a educação e a atenção constante de quem está usando. Não tem bala de prata. É uma combinação de fatores mesmo. Bom, para a gente fechar e deixar o pessoal pensando, com essa velocidade toda das ameaças e a gente cada vez mais conectado, qual seria um hábito diário? Talvez um que não seja tão óbvio assim, que poderia fortalecer de verdade a nossa defesa digital individual. Fica aí a reflexão.